Quando você ouve o nome Isaac Newton, o que vem à mente? Gravidade, leis do movimento, um gênio com uma maçã na cabeça? E se eu te dissesse que esse mesmo homem, o maior cientista da era moderna, passou parte da vida tentando prever o apocalipse? E mais, ele deixou uma data exata, ano 2060. Isso não é ficção, nem teoria conspiratória. É um cálculo real, escrito à mão, escondido por séculos e só revelado recentemente. E o método que Newton usou para prever o fim do mundo é mais perturbador do que qualquer profecia. Isaac Newton foi muito mais do que um cientista. Ele era um homem obcecado pelo invisível. Em público, revolucionava a física e a astronomia, mas em privado, mergulhava em manuscritos bíblicos, códigos ocultos e fórmulas alquímicas. Entre experimentos e equações, Newton acreditava numa ideia audaciosa. O universo era uma máquina divina, construída com regras que podiam ser decifradas, tanto pela ciência quanto pelas escrituras sagradas. Ele escrevia à mão, em textos secretos, fórmulas místicas baseadas no livro de Daniel e no Apocalipse de João. E com esses cálculos, buscava a verdade por trás do fim dos tempos. Sozinho, à luz de velas, noite após noite, Newton não queria apenas entender o cosmos. Ele queria saber quando tudo iria acabar. Por mais de 2 séculos, os documentos mais enigmáticos de Isaac Newton ficaram trancados em cofres, esquecidos pelo tempo. Eles não falavam de física, nem de ótica. Eram escritos secretos sobre profecias bíblicas, alquimia e o fim dos tempos. Foi só em 2003, durante um leilão organizado pela Universidade Hebraica de Jerusalém, que parte desse material veio à tona. E entre os papéis amarelados pelo tempo, estava ali um cálculo, frio, preciso, com base no livro de Daniel, um dos textos mais misteriosos das Escrituras. Newton acreditava que as profecias bíblicas eram mensagens codificadas, aguardando o olhar certo, alguém capaz de traduzi-las em números. E após anos de estudos, ele cravou uma data, ano de 2060. Mas para Newton, não seria o apocalipse com fogo e destruição. Seria algo mais profundo, uma grande virada da história humana, um ponto de ruptura, depois do qual o mundo jamais seria o mesmo. Newton não era um místico comum. Ele não acreditava em previsões baseadas em sonhos ou intuições. Seus cálculos sobre o fim dos tempos foram feitos com raciocínio lógico, quase científico. Ele interpretou que a profecia de Daniel falava em um período de 1260 anos, entre o surgimento de um poder religioso dominante e sua queda. Para Newton, esse marco inicial foi o ano de 800 d.C., quando o Papa Leão III coroou Carlos Magno, fundando o Império Cristão do Ocidente. A partir daí, ele somou os 1260 anos proféticos e chegou de novo a 2060. Newton não escrevia isso como quem lança uma maldição. Ele registrava com sobriedade, dizendo: "Espero que esse cálculo ponha fim às especulações precipitadas de homens fantasiosos." O que ele queria era disciplina racional, mesmo ao lidar com o invisível. E para ele, 2060 não era o fim absoluto. Era o colapso de um sistema, o encerramento de uma era e, talvez, o nascimento de uma nova ordem. Como pode o homem que escreveu as leis da física também calcular o fim do mundo com base na Bíblia? Essa contradição é apenas aparente. Para Isaac Newton, a ciência e a fé não competiam. Eram como 2 instrumentos distintos, tentando tocar a mesma melodia cósmica. Enquanto suas equações descreviam os movimentos invisíveis dos planetas, seu coração buscava algo além das órbitas, o propósito por trás da criação. Ele acreditava que o universo era uma obra matemática de Deus, que os números e as profecias bíblicas, se bem interpretados, poderiam revelar não só o passado e o presente, mas também o futuro.
Newton não via as escrituras como alegoria. Ele as tratava como um código de linguagem divina, passível de análise e decodificação. E talvez por isso, num tempo em que o mundo parecia à beira de mudanças profundas, ele ousou calcular quando o Criador reescreveria as regras do jogo. Mas afinal, o que Newton acreditava que aconteceria em 2060? Não era um cenário de explosões, meteoros ou extinções. Era algo mais silencioso e talvez mais real. Uma ruptura de eras, um ponto de inflexão, um colapso de estruturas antigas, seguido pelo surgimento de uma nova ordem mundial. Para Newton, isso significava o fim de um ciclo de poder, espiritual, político e moral. Um tipo de reinício onde os pilares da civilização seriam sacudidos. E se pararmos para pensar, crises climáticas, tensões nucleares, inteligência artificial fora de controle, conflitos velados entre potências globais, a sensação de que algo está prestes a acontecer nunca foi tão presente. Teria Newton, há mais de 300 anos, captado os primeiros sinais dessa transição? Ou será que estamos apenas vivendo a profecia que criamos para nós mesmos? A maioria dos livros didáticos prefere ignorar esse lado, o lado oculto de Isaac Newton. Mas ele está lá, manuscrito com a mesma caligrafia que escreveu as equações da gravidade. O mesmo homem que calculou a trajetória dos cometas e revelou os segredos da luz, também mergulhou nos mistérios da alma, da fé e do fim dos tempos. Newton viveu em silêncio essa dualidade, um pé no rigor da ciência, o outro na bruma do invisível. Talvez ele nunca tenha buscado de fato o fim. Talvez o que ele vislumbrou em 2060 tenha sido a grande transformação que aguarda toda a civilização. O ponto onde velhas verdades colapsam e uma nova era começa a nascer. Porque em algum momento, tudo muda. E até o universo, com toda a sua ordem e beleza, vive em ciclos de criação, expansão e reinício. Isaac Newton nos deixou fórmulas que mudaram a ciência, mas também deixou perguntas que talvez nunca sejam respondidas, e entre elas, uma ecoa até hoje, silenciosa e inquietante. E se 2060 for mesmo o início de algo maior? A história não é feita apenas do que já entendemos. Ela também é moldada pelos mistérios que nos desafiam a pensar mais fundo, a olhar para o céu com ciência nos olhos e curiosidade na alma. Se você quer continuar explorando esses segredos do universo, do tempo e da mente humana, inscreva-se agora no canal. Ative as notificações para não perder os próximos vídeos. E me diga nos comentários, você acredita que Newton poderia estar certo? Nos vemos no próximo episódio, porque o universo ainda tem muito a revelar.